Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje eu vou falar sobre tabagismo e a Covid-19. Eu recebo agora o médico otorrinolaringologista Cícero Matsuyama. Doutor Cícero, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, né? E falar na TV Senado, especialmente com você, Marcelo. E realmente a minha especialidade é trava-língua às vezes. Além do meu nome também, que o nome oriental japonês também é complicado de falar no português. Mas Matsuyama é um nome com sonoridade muito boa, até muito fácil de falar. Foi bem, parabéns. Obrigado. Doutor Cícero. Pela lembrança do meu nome, em nome de toda a instituição, que eu estou ao SEMA aqui de São Paulo, mas só tenho pela oportunidade. Tá, da mesma forma, eu, em nome de toda a equipe da TV, agradeço aí pela presença do senhor em nossa entrevista. E a minha primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, talvez até um pouco dura na forma como eu vou perguntar. O tabagismo é uma doença? Agora responde como sim ou não, ou posso esclarecer? Por favor, esclareça. Senão fica igual CPI. Sim ou não, não tem resposta. Não, aqui a conversa é mais didática. Então, o tabagismo em si, eu acho que pode ser considerado uma doença, porque é uma das poucas substâncias que causa dependência física e química, sabe, na parte emocional também. Então, tanto o fator corporal precisa das substâncias que possui no cigarro, com a parte emocional. Eu acho que pode ser considerado quase uma doença, que é a pessoa... O que é a doença pela Organização Mundial da Saúde? Tudo aquilo que não está bem com a saúde, né? Aquilo que afeta, que provoca uma coisa prejudicial ou que está no corpo da pessoa. Se a gente for nessa definição, realmente pode ser considerado uma doença. E dentro dessa perspectiva, é possível definir um limite entre o que seria um hábito de fumar e a partir de que momento esse hábito se torna um vício? Assim, se a pessoa tem aquele tabagismo social, que a pessoa vai no bar numa sexta-feira, a partir de amanhã, né, que amanhã é um dia que começa quase o final de semana, a pessoa vai só naquele momento do bar, naquela descontração com os amigos, tomando uma cerveja, um aperitivo e fuma, já não é tanto um bom hábito. No momento que ela precisa realmente comprar aquele maço de cigarro, aquela cartela de cigarro, sente aquela necessidade de fumar todo dia, independente da quantidade, acho que a gente pode considerar um vício. Tá? Mas o que a gente tem visto atualmente, que muitas das pessoas evitam o vício e acabam fumando só com os amigos, aqueles momentos de prazer ou para desestressar do dia a dia da pessoa. Agora, a gente normalmente associa o tabagismo ao cigarro, que talvez seja o principal produto do tabagismo, mas tem outros hábitos de fumo também baseados no tabaco, como as narguilés, os cachimbos, charutos, e agora também tem uns cigarros eletrônicos. Não é exatamente uma novidade, mas ainda é bastante recente se pensar em relação aos outros produtos. E essas outras formas de consumo do tabaco também são consideradas tabagismo? Na minha opinião, sim. Existe muita controvérsia com relação a isso. Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, né? Então, as pessoas colocam o aparelho de uma forma no mercado que não é muito feito rigorosamente, a pessoa consegue comprar até, né? Ou pede para outras pessoas comprarem no exterior e trazer, e os insumos também. Mas eu acho que é considerado como um tabaco, né? Não usa exatamente o tabaco, aquela folha do fumo, muitas vezes são muito manipuladas já a parte industrial, mas enfim, é um tabagismo mesmo, né? O arguilho, narguile que as pessoas falam, não faz tão mal porque passa dentro de um filtro de água e tal, mas a pessoa tem que lembrar que os malefícios não é só a temperatura, e sim as substâncias que ele possui, né? O grande problema é as substâncias químicas que estão lá dentro que podem provocar câncer ou lesões pulmonares. E esses cigarros eletrônicos, eles são menos nocivos à saúde, são menos prejudiciais, ou a gente pode dizer que está tudo no mesmo patamar, todos são igualmente prejudiciais à saúde? Pois é, a gente não tem uma regulamentação dos insumos, né, do que a pessoa põe dentro daquele dispenser, né, que é o local líquido. Como não é regulamentado, a gente não sei nem a bula daquilo lá. Então o paciente já vem utilizando e tal, e a gente não tem ideia.
mas se for, porque assim, o que a gente tem ideia é que eles tentam purificar e colocar só nicotina lá dentro. Tanto que as pessoas que me contam e utilizam tais cigarros eletrônicos, eles compram a porcentagem de nicotina que a pessoa quer usar durante o ato de fumar ou no frasco principal. E aí ele utiliza, fica com vontade de fumar, utiliza aquilo, a nicotina é absorvida, tá? A fumaça que exala basicamente é só artificial, não tem nenhum calor naquele negócio, é só uma fantasia. E a pessoa absorve, que ela absorve a nível pulmonar ou da boca, na mucosa também sempre absorve, tanto que quem usa cachimbo também a absorção é na boca. A pessoa que fuma cachimbo fala que não traga, enfim, é igual em toda parte do nosso corpo, parte respiratória absorve, e a pessoa usa aquele cigarro eletrônico e absorve, a nicotina vai direto para o cérebro, em especial no labirinto também, tudo, e causa que a saciedade é um pouquinho de tontura. Marcelo, você não fuma não, né? Não, não fumo. Então, a gente brinca que se a pessoa não fuma e dá uma tragada de um cigarro forte, depois de poucos segundos, se a pessoa realmente traga, poucos segundos dá tontura, porque afeta diretamente o labirinto e o cerebelo, né? Então, a pessoa tem uma labirintite, realmente é uma labirintite química, né? Ocupa os receptores da tontura tal, e aquela tonturinha a pessoa acaba gostando, e a dependência, e assim. Eu estive conversando com um dependente químico, e normalmente os dependentes químicos fumam também, a grande maioria deles, né? Eles falam que o pior vício é o cigarro, que dá vontade de fazer e não dá barato, né? Se for pensar bem, né? Ele falava para mim, não, eu uso cocaína, crack, eu uso tudo que encontro pela frente, doutor. Mas se for pensar bem, o mais imbecil é o cigarro, porque só dá vontade de fumar e não dá barato nenhum. Ele mesmo, era depoimento dele. Aí fiquei pensando sobre isso, mas realmente, né? Cigarro só causa câncer. São várias doenças relacionadas ao uso do tabaco. Agora, especificamente sobre a Covid-19, existe risco de agravamento? Quer dizer, a pessoa que fuma cigarro, ela está mais propensa a desenvolver os sintomas graves da Covid-19 por conta do uso do tabaco? Sim, porque o tabaco, quando ele é utilizado por uma forma regular, diária, ela causa processo inflamatório. Tanto das vias aéreas superiores, boca, nariz, garganta e no pulmão. Tanto que quem fuma muito acaba tendo doença pulmonar obstrutiva crônica, chega até a ter asma brônquica, aquele chiado. Inclusive, a asma brônquica pode até antecipar a sua data de vacinação, né? Porque causa processo inflamatório. As lesões pulmonares, a pessoa fica mais sujeita a processos inflamatórios. E não só isso, né? Todo o processo inflamatório diminui o aporte de anticorpos, ou células responsáveis no combate de qualquer infecção, fazendo com que a pessoa fique mais propensa a ter infecções mais graves. Então, uma simples gripe, que agora está em fase de todo mundo tomando a vacina contra a gripe e tal, vacinado com H1N1, o tabagista tem que ser vacinado, porque o H1N1 é tão letal como o Covid se pegar em formas graves, né? Então, o tabagismo, ele reduz também a imunidade da pessoa. A pessoa que fuma cigarro regularmente, ela vai ter o sistema imunológico mais vulnerável do que pessoas que não fumam, em regra. Ela tem situações pulmonares locais, devido ao tabagismo, que propiciam ela ter infecções mais graves. Que uma gripe, no seu caso, Marcelo, vai ser muito mais tranquila se fosse um tabagista que fuma 2 cartelas por dia. Aí, tanto na eliminação de secreção, ficam com dificuldade, a falta de ar é mais exuberante e assim vai. Então, pós-operatório, pós-infecção, a infecção fica muito ruim. E é possível se falar em fatores que influenciam para que as pessoas comecem a fumar? Normalmente isso começa na juventude, né? Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, mostra que entre uma pesquisa com universitários e estudantes, na faixa dos 16 anos, essa seria a média de idade dos jovens brasileiros que começam a fumar. Inclusive, existe um percentual maior entre jovens do que entre adultos, hoje, entre os tabagistas no Brasil, embora os jovens estejam ali ainda começando, às vezes é uma experimentação. Que fatores podem ser associados ao fato de uma pessoa querer começar a fumar ou ter esse interesse por experimentar o cigarro? É uma coisa muito interessante, viu, Marcelo? Isso aí mudou nos últimos anos, pelo menos nas 2 décadas, 20 anos mais ou menos.
Porque quando eu era muito pré-adolescente, com 10, 12 anos, as pessoas fumavam a partir de 10 ou 12 anos. Porque na televisão, em todo lugar, quem fumava tinha carro bonito, mulher bonita, estava num lugar bonito, era rico. Então todo mundo queria ter esse perfil e o que ele fazia? Ele tinha fumado. Fumava, então a pessoa queria ser igual aquela pessoa bonita, normalmente altos, loiros, bonitos, sempre com modelos, com carros esportivos. Então a pessoa queria ser igual. Ou era cowboy andando num cavalo bonito, enfim. Ficou proibida a propaganda na televisão, então essa idade começou a ficar mais para frente. Então, a convivência, o dia a dia do cigarro começou a partir daqui, quando começa a ir no barzinho. Quando o jovem começa a ir com um colega na saída do pré-vestibular, nos cursinhos, como se chama aqui em São Paulo, ou na faculdade, vai tomar uma cerveja, aí tem um amigo dele que fuma. Ah, você não quer experimentar? É bom, então aí começa. Sempre tem um start, um começo de um amigo, um momento sem estresse, um momento gostoso, sem estresse. A pessoa começa a associar uma cervejinha, uma caipirose, uma caipirinha, aquele momento um café, às vezes. Relaxado, que começa a fumar. Um detalhe muito importante que você falou do café. A minha sogra é ex-tabagista. Depois que eu conheci a minha esposa, a minha sogra falou, vou parar de fumar. Meu genro, eu tô rindo, vou parar de fumar. Ela associava café, você acredita nisso? E até hoje ela não toma café puro, porque fala para ela que ela tem vontade de fumar. Olha como é que é a sensação do prazer e do hábito. E o cigarro é muito importante nisso. Então até o tabagista que realmente quer largar, ele para com o hábito que associa aquilo, né? Então são esses mecanismos que levam ao vício, ou seria mais especificamente as substâncias, como a nicotina, que é a principal responsável por esses efeitos? É o conjunto da situação, né? O prazer em si do local, de estar com um amigo, como a própria substância, tá? Que causa prazer. Prazer não, a diminuição da necessidade de utilizar, que prazer ele não causa, né? Ele não causa, a pessoa não fica um barato, vamos dizer assim, que os meus jovens não dá, ele só dá a diminuição da necessidade de utilizar. Olha que coisa, né, que o cigarro faz. É o vício mesmo, né? Literalmente é um vício. Fica com vontade de utilizar para parar aquela vontade de utilizar. Que coisa, né? Agora, até pegando o gancho nessa sua fala, eu vou fazer uma pergunta. Agora eu vou me dirigir às pessoas que estão assistindo a nossa entrevista e que fumam, né? Certo. Eu pergunto, você já teve vontade de parar de fumar? Essa pergunta é interessante porque muita gente responde que sim, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade muito grande de abandonar o vício. Aí, doutor Márcio, já que o senhor já convenceu a sua sogra a parar de fumar, quais são as dicas, né? O que uma pessoa que quer parar de fumar deve começar a fazer, a quem procurar, que tipo de ajuda, como podemos ajudar, como o senhor pode recomendar ou dar algumas dicas para a pessoa que quer parar de fumar e não está conseguindo abandonar o vício? O primeiro fator que a gente pede é que ela consiga espaçar o hábito de fumar. Se a pessoa fuma uma cartela por dia, que são 20 cigarros, então a pessoa não fica 20 horas acordada. Então o que eu peço, fuma um cigarro por hora, nos locais permitidos. Como a pessoa já trabalha, muitas vezes é proibido fumar atualmente, graças a Deus, então são locais dos fumódromos, normalmente é rua, que não tem nem todo nas lojas, então a pessoa acaba indo só para a rua e fica ruim. Na época da violência, tem medo de ser assaltado, então o espaço, o tempo de fumar fica pequeno. Então nisso ela já vai diminuir bastante. Em vez de tomar 20 cigarros, fumar 10, 5, ele vai diminuindo aos poucos. Como uma dependência química, ela precisa de ajuda do médico. Muitas vezes o paciente precisa tomar um remédio para tentar substituir essa vontade de fumar. Então por isso tem no mercado tem várias substâncias. Dentro dessa da parte emocional, então, muitas vezes antidepressivos com relação a isso. Usa PET ou chiclete, que repõe aquela nicotina na troca daquele hábito de fumar. Então, quem a gente costuma encontrar, pessoal, usa o PET ou máscara com cigarro apagado, porque tem aquela vontade de fumar e fica com o cigarro apagado e assim vai. Tá bom? Então, que a pessoa precisa realmente de auxílio médico, às vezes, que é a vontade a gente entra com a medicação. Nos postos de saúde, existem cartilhas que a pessoa pode encontrar com outras dicas. É bom procurar um médico nesse caso? Qual o profissional mais adequado para ajudar a pessoa a abandonar o vício, que não é uma coisa fácil, a gente sabe que é difícil.
Então, os profissionais normalmente são os pneumologistas, os otorrinolaringologistas e os cardiologistas, porque normalmente, além das lesões pulmonares graves, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a asma, aqui na nossa parte, câncer de garganta, de amígdala, da cavidade nasal, é o cardiologista porque faz doença coronariana, né, do cigarro. Então, Uhum. o cardiologista também cuida disso, na tentativa da pessoa parar de fumar. E é importante, porque às vezes a pessoa não morre de câncer, mas morre infartada, né? Eu ia perguntar até justamente sobre isso. O cigarro, ele é associado a essas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? São as doenças de respiração, as doenças pulmonares. Mas existem outras. Você citou agora as doenças coronarianas, problema de coração. Tem outras doenças que podem ser causadas pelo uso do cigarro, pelo vício do tabagismo? Então, primeiro vamos pensar na parte vascular. Então, toda a parte vascular pode ser acometida pelo cigarro. Então, vai AVC, aneurisma abdominal, aneurisma é aquele dilatação das artérias, que a artéria vai depositando cálcio, ela vai se dilatando, então começa a dilatar, é basicamente isso. E assim vai, toda a parte vascular pode ter infartos mesentéricos, na parte intestinal, pode sofrer como infarto do coração, infarto no intestino também. E a gente pode pensar em outras doenças, tipo câncer de estômago, câncer de esôfago, da parte de gastro, câncer de bexiga, tá? Porque no cigarro não é só nicotina, né? Tem mais de 1.200 substâncias químicas que podem prejudicar e propiciar a pessoa a ter câncer. Esse é o grande problema, não é só a nicotina. No momento que você manipula, você industrializa o cigarro ou o tabaco, você coloca junto substâncias que acabam causando mais malefício também. Tanto que você vê que aquele cigarro de corda que a gente vê no interior, né, nos rincões do Brasil, que a pessoa corta na mãozinha, põe, você vê que o cigarro toda hora apaga. Ele faz de palha e apaga, toda hora ele está acendendo. E o cigarro da gente não apaga, porque tem um produto lá que foi feito para manter aceso. Olha que coisa fantástica. Que fica naquele papel ali em volta do cigarro e mantém ele aceso, né? Então, você vê que a pessoa ia ficar com preguiça para acender toda hora. Não, a indústria tabágica, você vê que é muito esperto para assim, não vou deixar a pessoa acender toda hora que fica com preguiça e não vai fumar mais não. Vamos deixar o negócio assim. Tá? Então, a pessoa não tem nada, vai fumando, vai tendo aceso, assim vai. E esses outros cigarros, eu ia perguntar sobre isso também, só adiantou aqui um assunto. O cigarro de corda, que muita gente compra ainda nas feiras aí pelo interior do Brasil, nas cidades grandes eu acho que isso quase que não existe mais. Pelo menos eu não vejo em feiras aqui no Distrito Federal e por outros lugares onde eu ando. Agora, no interior, ainda é bastante comum esse cigarro de corda, né, que o pessoal compra o fumo de rolo nas feiras, o cigarro de palha. Esses cigarros, eles são tão prejudiciais quanto o cigarro industrializado? Ele tem menos produtos industrializados, mas ele tem os menos malefícios. Eu vou dizer que é um pouquinho menos ruim, tá? Mas ele não tem filtro, ele passa direto, então a chance de ter algum problema é muito grande também. Agora tem Pode falar. Não, é uma coisa natural que faz mal. Sim, ele não vai ter todos aqueles produtos químicos, mas da mesma forma tem a inalação de gás carbônico, a fumaça, enfim, tem vários problemas aí, né? Uhum. Agora, dentro dessa questão do fumo, do hábito de fumar, o hábito de fumar cannabis, que muita gente tem, o fumo da maconha, tem gente que fala que justamente por isso, porque é natural, não faz mal. Eu queria a opinião médica. O cannabis, na verdade, ele causa dependência química e física também. Tá? São dependências diferentes, que são substâncias diferentes, tá? Mas causa também dependência. Tanto que a pessoa, essa dependência, o Dr. Drauzio Varela falou outro dia, que eu achei interessante, eu fui ver uma entrevista dele e falou que o maconheiro velho sempre está procurando a primeira maconha da vida dele que ele fumou, né? Porque ocupa todos os espaços onde o tabaco funciona e afim vai procurando. Então, causa essa dependência. Então, fumou uma vez, vai querer fumar outras vezes, porque aquele bem-estar é muito bom e acaba viciando também. E a gente, como é uma droga ilícita, a gente não tem controle da produção. Tá? Então, a gente não sabe será que tem só o cannabis mesmo? Então é difícil. Legalizar também é difícil, porque causa todo um problema. Realmente é uma questão a gente pensar muito, tanto aí em Brasília, acho que o pessoal tem que pensar muito antes de liberar. Eu não sei, uma questão muito difícil. Eu acho que tem que pensar muito antes da liberação. É verdade. São hábitos de fumar, e a gente está falando aqui de doenças pulmonares, qualquer uma dessas
formas de inalar a fumaça certamente vão trazer prejuízos para a saúde das pessoas. Para você ver, né, Marcelo, a gente tem uma droga lícita liberada, que é o álcool, já temos muito pouco com isso. Muitas famílias foram destruídas, alcoolismo, cirrose hepática, pessoas destruídas, famílias destruídas, violência em casa com essa pandemia aumentou muito, cada um opção de álcool, a pessoa ficava dentro de casa e tomava, né? Fica agressivo, assim, tem pessoa que fica contente, feliz, mas tem gente que fica agressivo, mas será que a cannabis não vai ficar assim? Então é complicado a liberação, acho que a gente tem que pensar muito antes de liberação. Sobre essa questão do comportamento na pandemia, uma pesquisa da Fiocruz mostrou que entre as pessoas que consomem cigarro, entre aqueles que já são fumantes, durante o período da pandemia, vale lembrar que o coronavírus é um vírus, é uma doença respiratória, mas as pessoas que já fumam cigarro aumentaram em média, aí, às vezes até 30% a quantidade de cigarros fumados por dia. Ao que o senhor atribui esse aumento do consumo no momento que as pessoas deveriam estar fazendo o caminho inverso, procurando parar de fumar para garantir um pouco mais de saúde aos pulmões? Seria a diminuição se a mulher dele colocasse na placa da sala proibido fumar, porque a pessoa está na casa dele e vai fumar à vontade. Ou se a mulher ou o marido, se importa, vai proibir, ele fuma na sacada, né? Ele tem mais liberdade. Porque muitas firmas proíbem, né, o local de fumar. Basicamente isso. A pessoa começa a fumar e está em home office, como a gente está aqui hoje. Então, a pessoa liga o cigarro, está no computador, está fumando no escritório dele, janela aberta, mas está fumando. Na escritório, normalmente, não vai fazer isso, porque a placa não fume lá e... A própria legislação proíbe que o consumo de cigarro em locais fechados, que não sejam locais públicos fechados. Mesmo alguns locais mais abertos, como aeroportos, rodoviárias, é proibido hoje o consumo de cigarro. A pessoa tem que ir para um lugar realmente aberto, fora, distante do público, né? Agora, quando a pessoa para de fumar, doutor Cícero, o tempo que leva para sentir os benefícios da saúde, a reação do organismo em relação a cessar, a pessoa que cessou o cigarro, demora a começar a chegar aos benefícios, ou esses benefícios já surgem logo quando a pessoa para de fumar, são imediatos? Como é mais ou menos esse tempo? Isso aí é igual quando você vai fazer academia. Quando você faz academia, as primeiras semanas, você sou super-homem, perdeu peso e tal. Cigarro, mesmo coisa, nas primeiras semanas você fica legal, assim, estou fazendo força, não vou fumar e tal. Então você sente melhor, a pele melhora, o hálito, tudo melhor. Mas aos poucos mesmo, que ela vai, aí chega num patamar que a graduação vai sendo diminuindo, né? Mas até 10 anos, segundo algumas pesquisas, a pessoa pode ficar com os malefícios do tabaco, sabe? Tem maior chance de câncer e assim vai, lesões pulmonares. Vale ressaltar que, assim, se deu DPOC no pulmão, enfisema ou algumas lesões mais graves, nunca mais a pessoa recupera, tá? O pulmão não se regenera. Então, quanto mais cedo parar de fumar, melhor. Melhor para o paciente. Tá certo. Doutor Cícero, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um recado para as pessoas que são fumantes, e em relação à pandemia que a gente está vivendo, a questão da Covid-19, todos esses problemas, e relacionado, claro, ao fumo, que é o objeto dessa nossa entrevista. Eu peço para todos, aqueles que fumam, né, diminuem o hábito de fumar, mesmo estando em casa, né, tenta espaçar mais o hábito de fumar, em vez de fumar, que eu falei, fuma a cada 2, 3 cigarros por dia, na tentativa de minimizar, que aos poucos, de uma vez a pessoa não vai conseguir, ela fica estressada, acaba dando mais problemas, então vamos espaçando cada vez mais, vai chegar um dia que você vai, não fuma mais, vou largar esse negócio, tá? E com relação à pandemia, realmente, acho que pedir para as pessoas se cuidarem, usarem máscara, se cuidarem como continuar, porque a gente não sabe, estão falando muito em terceira onda, mas a gente realmente não sabe, realmente tudo, a gente não conhece a doença, então se precaver, tomar cuidado, manter sempre o distanciamento, evitar aglomeração. Agora em São Paulo vai ter mais uma aglomeração controlada, eles vão ver o quanto que é a transmissibilidade, e isso é importante, de repente se a transmissibilidade não for muito grande, né, então a gente pode liberar mais, mas antes da liberação de todo o estudo, guardar, usar máscara, de preferência com cuidado, sempre o manuseio das mãos e assim vai. Você sabe que a gente notou até diminuição de conjuntivite, negócio porque o pessoal lava mais a mão, tal, cuida, acaba tendo menos conjuntivite, viu?
As medidas não farmacológicas, essas medidas de higiene e até de isolamento têm acabado que diminuiu a transmissão de outros tipos de doenças, né? Então, a gente fala sempre que a pessoa diminui algumas doenças, tanto que as crianças no pronto-socorro agora começaram a vir porque foram para a escola agora de novo, mas ficou quase um ano sem as crianças no pronto-socorro aqui, que na escola uma troca brinquedo, troca e elas vão se contaminando, mas faz parte da vida, a gente vai deixar ela numa bolha faz da vida, mas a gente claro. O índice de infecção de criança acabou. Também diminuiu, né? Bom, doutor Cícero, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado por prestar essa entrevista e trazer as informações tão importantes. Imagina, foi um prazer imenso, né? Foi a primeira vez, a gente quebrou essa aí, foi a primeira vez, foi muito bom, que gostaria de agradecer a oportunidade e sempre estou à disposição, nós e toda a instituição aqui do Hospital de São Paulo. Da mesma forma, eu agradeço em nome de toda a equipe da TV Senado e toda a Secretaria de Comunicação da TV Senado pela sua presença e pela disponibilidade aí do pessoal do Hospital SEMA. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa fica disponível na internet, na página do Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela participação e até o próximo Cidadania.